Qual é a sua posição quando você peca? Enquanto nós vivemos no mundo, nós sempre iremos pecar, conscientemente ou não, porque nós somos maus, nós somos pecadores. O pecado está na nossa carne. Nós vamos pecar mesmo quando a gente não quer. E é a nossa escolha também decidir se vamos ou não pecar. Porque há pecados que estão no nosso controle. Há pecados que conscientemente podemos fazer e nós podemos evitá-los. Mas também tem aqueles que nós conscientemente, simplesmente escolhemos fazer o erro. E depois que a gente percebe que a gente errou, nós podemos escolher duas opções. Ou falarmos com Deus sobre esses pecados e pedir perdão e também permitir que Ele transforme nossa vida, ou temos a mentalidade de que Jesus não vai perdoar e se deixar consumir pela dor e se aproximar cada vez mais da morte, achando que você é incapaz de alcançar o perdão que Deus nos dá. E por causa desse pensamento de que, nossa, Deus nunca vai perdoar por ter feito isso, nós acabamos perdendo a oportunidade de mudança que Ele nos dá. Nós acabamos perdendo muitas coisas que podemos viver com Ele. Nós perdemos lições, nós perdemos crescimento, nós perdemos desenvolvimento. Nós nos oprimimos ao ponto de acharmos que Deus não é capaz de nos perdoar. Muitas vezes a pessoa não duvida da capacidade de Deus de fazer maravilhas, mas duvida da capacidade de Deus de mudar a vida dela, de perdoá-la. Porque a culpa que ela está sentindo acaba contaminando ela ao ponto que vozes a fazem ir por outros caminhos que não sejam o caminho de Deus. Que não seja o caminho que traz paz, que traz consolo, que traz perdão. E a pessoa acaba se consumindo por essa dor ao ponto dela não aguentar mais. A pessoa errou? Errou. Mas ela tem que entregar, ela tem que se entregar ao Senhor e clamar por perdão. Porque Ele vai perdoar. Ele vai permitir que as consequências venham? Sim, mas será para o nosso bem, para que a gente não faça isso de novo. Para que a gente saiba o que não fazer. Para que a gente veja que o que fizemos tem consequências. Tudo que fizemos tem consequências. As pessoas acabam ficando com medo de Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele fez com várias outras pessoas. Ao ponto de achar que Ele vai fazer o mesmo com elas. Que Ele vai tacar fogo nelas. Que Ele vai criar 10 pragas na vida dela. E isso acaba deixando ela ter medo de falar com Deus. Deixando ela ter medo de pedir perdão a Ele. Todos nós somos pecadores, sim, todos nós somos pecadores. Mas não significa que Deus não perdoe se nós nos arrependemos. Se nós nos arrependemos. O exemplo que mostra o remorso de tal ato, mas a falta de motivação em buscar perdão em Deus é Judas. Pois Judas traiu Jesus. Judas trocou ele por 30 moedas de prata. Judas estava com Jesus praticamente por 3 anos inteiros. 3 anos inteiros com Jesus, se relacionando com Ele, tendo amizade com Ele, tendo amizade também com os outros discípulos. Mas ele também estava vivendo uma vida errada. Ele era ladrão, ele estava manipulando os outros discípulos. Porque Jesus ele não estava enganando, porque Jesus sabia o que ele ia fazer, o que ele precisava fazer para que a sua crucificação pudesse ocorrer. Judas foi até profetizado. Judas foi profetizado para atrair Jesus. E depois que Judas viu que errou, ele tentou consertar o erro. Mas não tinha como. Não tinha como ele consertar algo que já estava feito, algo que já estava determinado. Então Jesus foi crucificado e a sua tentativa de consertar o que ele fez foi falha. Porque não tinha como consertar. Por conta dele não conseguir desfazer o seu erro, ele acabou se consumindo pela dor, se consumindo pela culpa, se consumindo pelo remorso. Ele correu, mas ele não correu para Jesus, ele correu para a morte. Porque ele achou que o seu pecado era maior que o perdão que Jesus podia dar. Ele morreu achando que não podia mudar. Ele morreu achando que não tinha mais esperança. Ele morreu achando que Jesus nunca iria aceitar alguém como ele. Que ele nunca seria aceito depois daquele erro. Ele nunca seria considerado filho de Deus. Ele nunca seria considerado um amigo de Deus. Por mais que ele tenha se arrependido, ele não se arrependeu ao ponto de buscar o Senhor. Buscar perdão a Deus. Há homens e mulheres que também cometeram erros graves. Não tão graves quanto Judas.
Mas, mesmo assim, eles buscaram o Senhor, buscaram perdão no Senhor. Eles não achavam que Deus não podia redimi-los, muito pelo contrário. Eles confiavam que Deus podia redimi-los. Eles confiavam no Senhor. Eles confiaram de que Ele podia transformar a situação deles. Ele podia transformá-los, que Ele podia mudá-los, que Ele podia torná-los em pessoas bem melhores do que eles eram. Pedro também traiu Jesus. Pedro traiu Jesus. Pois ele disse que não negaria Jesus, quando Jesus disse que ele iria negar. Mas ele negou mesmo assim. Não só uma, mas 3 vezes. E depois, quando ele percebeu que errou, ele também se magoou. Ele também ficou arrasado, abalado. Ele se sentiu destruído, porque ele traiu Jesus de uma forma hipócrita. Porque ele falou que não faria tal coisa, mas acabou fazendo. Mas, ao contrário de Judas, Pedro não se matou. Pedro não achou que seu pecado era maior que o perdão de Deus. Ele ainda estava vivo. Ele viu Jesus vivo. Ele viu que Jesus ressuscitou. Ele quis estar com ele. Ele quis buscar o Senhor, apesar daquele erro que ele fez. Mesmo errando, Pedro permaneceu nele. E por ter permanecido, ele conseguiu concluir seu chamado. Ele foi pastor. Ele fez, através de Deus, vários milagres. Ele teve uma vida com Deus. Uma vida inteira com Deus. Ele errou no meio do caminho? Ele errou. Pois lá, em uma das casas de Paulo, citava que ele estava com medo dos judeus. Ele estava querendo agradá-los lá de alguma forma. Mas mesmo assim, ele permaneceu. E através de Pedro, vemos que quando erramos, nós temos que continuar nele. Mesmo que a dor seja imensa, mesmo que você sinta a pior pessoa do mundo, você ainda tem chance de ser perdoado nele. Deus ainda te dá a chance de mudar. Deus ainda te dá a chance de te renovar. Se Judas não tivesse matado, imagina o testemunho que ele teria dado. Imagina o testemunho que ele poderia dar se estivesse vivo. Talvez ele não seria apóstolo como eles, mas ele carregaria um testemunho grande. Testemunho que, apesar de ter traído Jesus, ele foi perdoado pelo mesmo. Se Jesus perdoou Paulo, que era bem pior que Judas, ele poderia facilmente ter perdoado Judas também. Então nós não podemos achar que os nossos pecados são maiores que o perdão que ele nos dá. Porque Deus é maior do que todas as coisas do mundo. Deus é maior que todas as coisas ruins. Então não há nada que Deus não possa perdoar. A não ser que a gente queira. Deus não quer que a gente se consuma, Deus não quer que a gente se consuma pela dor, mas que a gente entregue ela a Ele, para que Ele possa cuidar de nós, para que Ele possa cuidar de tudo, para que Ele nos motive a fazer a nossa parte, que é nos esforçar para mudar, pois Ele cuidará do resto. Ele nos usará para grandes obras, como Ele usou Pedro, como Ele usou Paulo também. Não há como a gente nunca pecar. Porque nós somos falhos. Nós vamos falhar mesmo quando a gente não percebe. Mas Deus vem para nós porque nós precisamos de cura. Nós precisamos de restauração. Ele vem aos doentes, não aos que já estão curados. Então, independente do erro que você tenha feito, não ache que o seu erro é maior que o perdão que Deus pode te oferecer. Ele quer que você peça perdão a Ele e que você permita que Ele possa te transformar. Ele possa te renovar a cada dia. Várias pessoas se matam, como Judas, porque elas não acabam perdendo a esperança. Elas acabam dando ouvido às vozes de suas cabeças, dizendo que não vale a pena continuar, que não vale a pena buscar algo melhor, que não vale a pena buscar o Senhor, que não vale a pena servir a Ele. É isso que o inimigo quer, que você não tenha esperança, que você acha que seus erros são irredimíveis, que você é um ser abominável. O inimigo quer que você ache que você é alguém que não é amado, alguém que não é perdoado, alguém que não é acolhido, alguém que nunca achará amor, que nunca achará paz. E por causa disso, a esperança acaba. Por causa de tamanha opressão, a esperança acaba. O inimigo influencia essas pessoas. O inimigo influencia essas pessoas a se maltratarem, a se automutilarem, a se consumirem pela dor de seus erros. Elas se odeiam ao ponto de não buscar ajuda, de não buscar o Senhor. Porque elas acham que precisam ser perfeitas para estar com Ele. Mas não. Nós nunca seremos perfeitos como Ele aqui na Terra. Mesmo que a gente vá para o céu, nós não estaremos lá porque merecemos. Mas sim porque nós pedimos perdão ao Senhor.
Porque Ele nos redimiu, Ele nos transformou e nós continuamos seguindo a obra. Nós estaremos no céu por causa de Deus. Nós estaremos no céu porque Ele nos motivou a entregarmos nossas vidas a Ele. Jesus queria que Judas estivesse lá, mas ele negou. Jesus queria que Judas estivesse lá com ele, com os discípulos. Judas achou que isso nunca poderia acontecer. Os seus erros podem até ser grandes, mas não são maiores que Deus. Assim como todos os discípulos de Jesus cometeram erros, nós também vamos cometer. Mas nós não podemos ser que nem Judas. Tanto no que ele fez em vida, quanto no que ele fez para acabar com a sua vida. Nós não podemos nos entregar à dor, nós temos que nos entregar ao Senhor. Por causa do pecado, nós acabamos traindo Jesus de alguma forma. Mas ainda assim, Ele aceita o nosso perdão. Ele aceita o nosso perdão para que possamos ser restaurados a cada dia. Porque Ele quer que a gente reconheça o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer para mudar. Pedro percebeu o que ele fez. Pedro se voltou para Jesus. Ele sabia que precisava ser mudado. Ele sabia que ele não podia mais negar Jesus. E Pedro sabia que ele precisava espalhar o amor de Jesus para as outras pessoas. Porque da mesma forma que ele foi amado por Jesus, todos têm que ser amados por ele. Porque da mesma forma que ele foi amado por Jesus, ele também ama todas as pessoas. E que ele quer espalhar a verdade, para que elas vejam quem é Jesus. Nem todos vão aceitar. Nem todos vão aceitar largar seus pecados. Nem todas as pessoas vão achar que Deus vai perdoar. Mas a gente tem que mostrar a essas pessoas que Ele perdoa, que Ele está com elas, que Ele quer que elas mudem, que elas sejam transformadas por Ele. Porque Ele oferece coisas bem melhores do que qualquer coisa que o mundo tem a oferecer. Então não permita que a culpa que você cita te afaste de Deus. Você tem que fazer é entregar o que você está sentindo ao Senhor, para que assim você possa se renovar. Ainda há esperança, porque Deus é esperança. Deus está contigo onde quer que você estiver. Não importa o estado que você esteja. Não importa a situação que você esteja. Não importa o que aconteça lá para frente. Ele estará contigo. Ele estará te ouvindo. Ele estará vendo seu arrependimento. Ele te perdoará e te renovará a cada dia. Então não permita que o que você estiver sentindo te faça se esquecer do perdão de Deus. Se esquecer do sacrifício que Ele fez por você. Que Ele fez por todos nós. E se Ele não nos amasse, Ele nunca teria morrido por nós. Ele nunca teria mostrado que tem poder sobre a morte. Ele deixaria a gente morrer se não nos amasse. Mas não, Ele nos ama. Ele nos ama. Ele quer que a cada dia nos afastemos do pecado, nos afastemos dos nossos erros, para que possamos ser renovados por Ele, para que possamos ter uma nova vida nele, para que possamos ter a vida eterna que Ele quer nos dar, para que possamos cumprir o chamado dele aqui na terra. Mesmo que a gente sinta dor, mesmo que a gente erre no meio do chamado, a gente tem que continuar nele, porque Ele quer que a gente persista. A gente vai passar períodos difíceis, mas Ele estará conosco em cada período. Ele quer nos usar. Ele quer nos perdoar. Ele quer nos capacitar cada vez mais. Porque Ele nos ama. E nós temos que reconhecer a capacidade de Deus de nos perdoar. Nós temos que reconhecer o que Deus quer nas nossas vidas. Mesmo que a gente não entenda tudo. Aceite o perdão que Deus quer te dar. Esse foi o vídeo. Muito obrigado pela atenção. E que Deus abençoe todos vocês, tá bom?